Por que John Textor tem interesses no mundo árabe? E o que aproxima o universo do futebol da Arábia da Eagle Football, que é a rede multiclubes de John Textor? O que o Botafogo pode ganhar com isso? Qual é a relação do Botafogo, por exemplo, com o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo? A gente vai explicar para você qual é o cordão umbilical dessa relação para que você possa entender. Tudo começa numa declaração do CEO do Al Nassr para um jornal importante de negócios, nem é de futebol, é um jornal com foco em negócios na Arábia Saudita. E o nome do Botafogo, o nome do Crystal Palace, o nome da Eagle Football é ressaltado. A gente vai falar então sobre essa relação que não tem nada de obscura, ela é muito clara. Depois do seu like, já deixou o like aqui no Dois Toques, a casa do futebol? Então deixe seu like, se inscreva aqui, todo dia temos conteúdo falando desse esporte tão amado por todos nós brasileiros e estrangeiros, né? Vamos falar hoje, por exemplo, dessa paixão. Os árabes sempre amaram o futebol, apaixonados por futebol. A grande questão é que há 20 anos o mundo era fechado para o universo árabe. O mundo árabe sempre foi aberto para o futebol no sentido de levar atletas. Conheço amigos meus que foram jogadores de futebol profissional e depois foram encerrar a carreira no Oriente Médio, se transformaram em treinadores e tal. Então, na verdade, o Oriente Médio, o mundo árabe, sempre foi muito aberto, principalmente para jogadores brasileiros, né? Só que agora a abertura é outra, é uma abertura dos dois lados. É uma via de mão dupla. Não só o mundo árabe está se abrindo cada vez mais para o universo ocidental, futebolístico, como também o universo ocidental está se abrindo para o mundo árabe. Quando é que nós imaginaríamos que alguém aqui no Ocidente teria interesse em assistir a uma Liga Saudita, em assistir a Champions da Ásia, em assistir torneios amistosos, torneios festivos, mundial de clubes envolvendo clubes árabes? Hoje, muita gente, inclusive eu vejo nas ruas, né? Claro, tem a ver com o Cristiano Ronaldo, tem a ver com o Neymar, tem a ver com jogadores importantes, camisas do Al Hilal, camisas do Al Nassr, e isso tem se tornado natural. Agora, afora essa abertura, uma abertura importante também no mundo árabe é a abertura para o capital ocidental. É uma abertura para o capital que vem de empresas que hoje fazem gestão de clubes, por exemplo, brasileiros. E aí, a pergunta. Muita gente tem me perguntado: Guilherme Cardoso, me explica qual é a relação que o John Textor quer ter, que ele tem com o Al Nassr, com o mundo árabe. O Botafogo pode tirar alguma vantagem disso? O que vai para o Botafogo? Esse é um questionamento do torcedor, é claro. Ele quer saber o que o clube dele ganha, né? Eu vou explicar para você. Mas, primeiro, a gente tem que voltar a alguns dias em que o senhor, é claro que eu anotei os nomes aqui, né? O senhor Mahed Al-Rumayyan, que é CEO do Al Nassr, o senhor Mahed Al-Rumayyan, ele dá uma entrevista para esse jornal especializado em negócios, tá? Business, que é o Al-Iqtisadiyah. Al-Iqtisadiyah. É um jornal que não é de especialidade esportiva, é de negócios. Então, o assunto era a abertura de capital, a abertura dos clubes árabes para capital estrangeiro. E ele vai falar, o Mahed Al-Rumayyan, CEO do Al Nassr, vai dizer: várias pessoas têm me procurado. Várias pessoas estrangeiras fora do nosso reino têm me procurado, inclusive para saber como é que eu invisto no Al Ittihad, como é que eu invisto no Al Hilal, como é que eu invisto no Al Nassr e tal. Então ele tem dito que vem sendo uma frequente, tá? E um desses que procurou, especificamente o Mahed Al-Rumayyan, esse CEO do Al Nassr, foi John Textor.
Após a longa, não posso nem dizer longa, mas 3 semanas de negociação, né, envolvendo o ex-treinador do Botafogo, Luiz Castro, John Textor conheceu executivos do Al Nassr. Com o tempo, a relação entre Luiz Castro e John Textor deixou de ser aquela relação azeda, porque saiu tal, não sei o quê. São amigos, conversam. E, inclusive, Luiz Castro, de certa forma, foi um facilitador de algumas conversas entre John Textor e dirigentes, investidores do Al Nassr. Quando o CEO da equipe do Cristiano Ronaldo menciona o Botafogo, é no sentido de mencionar um clube da Eagle Football. Nesse momento, o mais importante é entender que a Eagle Football procurou um clube bilionário árabe, para poder saber como pode investir ações nesses clubes. Ações de onde, Guilherme? Bom, como vocês sabem, até o torcedor botafoguense pode achar estranho, porque o John Textor não está tão presente quanto ele estava no ano passado. Bom, quer saber a verdade? O John Textor, de certa forma, ele ganhou tempo. E o torcedor do Botafogo tem que entender isso. Ele ganha tempo. Quando ele chega ao ápice esportivo, conquistando o Libertadores da América, um título inédito para o Botafogo, e o tricampeonato brasileiro, campeonato que o Botafogo não conquistava há muito tempo, há 29 anos, ele ganha tempo. Ele estava pressionado na França, então ele ganha tempo para olhar para a outra face da Eagle Holdings, da Eagle Football, que é o Lyon. Você tem uma face sul-americana importantíssima e tem uma face europeia também igualmente importante. E todo mundo já sabe, talvez tenha esquecido, mas deveria saber, que nesse segundo trimestre de 2025 é o momento em que John Textor e toda a massa executiva da Eagle Holdings está preparando a IPO, Initial Public Offer, a oferta pública inicial para que a Eagle Holdings tenha ações na Bolsa de Nova York. A partir do momento em que a rede multiclubes de John Textor tiver as suas ações na Bolsa de Nova York, ela vai buscar parceiros, investidores para ampliar os seus negócios. E é claro que o universo árabe é interessantíssimo. Muita gente acha que o John Textor ele bate de frente com o pessoal lá da França, com o fundo Qatari, pessoal do PSG, mas o John Textor não fecha as portas para a Arábia Saudita. O John Textor, ele não vai fechar a sua janela para o universo árabe. Pelo contrário, ele quer ampliar os seus negócios. E, pela fala do Mahed Al-Rumayyan, o Al Nassr é um desses clubes que está propenso a investimentos. E é claro que o Botafogo pode se dar muito bem nessa. Porque quando a gente fala de dinheiro novo, né, durante muito tempo, o ex-presidente do Botafogo, Durcésio Melo, aliás, uma pessoa maravilhosa, ele falava, precisamos de dinheiro novo. Ele e o vice, o Vinícius Assunção, falavam, dinheiro novo, dinheiro novo, dinheiro novo, de onde tira dinheiro novo, dinheiro novo? John Textor faz dinheiro novo o tempo inteiro. E a presença da Eagle na Bolsa de Nova York é a presença do Botafogo como um ativo na Bolsa, como outros clubes europeus, Borussia Dortmund, Inter de Milão, vários outros clubes importantes na Europa também têm suas ações em bolsas, tá? Em seus países, importantes. E o Botafogo ter as suas ações numa das principais bolsas do mundo, isso é claro que traz muita grana, muita possibilidade interessante para os clubes envolvidos na Eagle. Então é claro que o Botafogo vai se beneficiar disso. Então qual é a relação entre árabes e John Textor? É o costurar de uma relação futura. Tudo depende de quando haverá essa oferta pública inicial para que as ações da Eagle estejam na Bolsa de Nova York e o Botafogo seja um ativo interessante no mercado, no mundo dos negócios. Aí não é só futebol. E não é só futebol mesmo, né? Hoje, então, futebol é muito mais economia
do que outra coisa. E nesse sentido, o Botafogo ele tem um caminho bem promissor pela frente nesse ano de 2025. É muita coisa na cabeça do acionista majoritário do clube, mas, pelo que a gente conhece, o pensamento dele é um só: fazer com que os seus clubes sejam autossustentáveis. E mais do que isso, devolvam todo o investimento 10, 20, 30 vezes mais. Afinal de contas, John Textor é um investidor, é um case de sucesso. Tá? Eu fico por aqui, para você entender um pouquinho mais. Acho que você entendeu um pouquinho dessa relação do Botafogo do John Textor com o mundo árabe. Um grande abraço a todos vocês, excelente fim de semana, e amanhã a gente volta aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.